Meus amigos, estamos de volta com os episódios de estudos da obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, assinada pelo espírito André Luiz. Já há algumas semanas, estamos apresentando aqui toda terça-feira, às 21h45, o resultado desses estudos, dessas reflexões, sintetizando os capítulos do livro. Estamos hoje no capítulo 7, Explicações de Lísias. Queremos informar a vocês que os capítulos agora, inclusive os já apresentados, também foram contemplados, e a partir desse e para os próximos da obra Nosso Lar, estão contemplados com versos da poetisa Ilza Godinho, de Florianópolis, poetisa muito inspirada, que nos premiou com versos por capítulo da obra André Luiz. Então, quando você for ver o capítulo, você poderá acessar a descrição do YouTube, onde o verso por capítulo de cada gravação consta lá na descrição do YouTube. Agora nós vamos atualizar esses capítulos que vão sendo gravados com a inclusão desses versos, o que vem enriquecer a nossa produção de reflexões aqui, eu e Américo Sucena, de São Paulo. É uma alegria muito grande, porque nós também queremos agradecer a querida Ilza, que tem acompanhado os estudos e nos contemplou com esta sua inspiração. Vamos prosseguir, pois, com o estudo dos capítulos da obra Nosso Lar. Américo Sucena, nós vamos iniciar hoje o capítulo 7. Este capítulo é bem interessante. Gostaria de te convidar a começar aí os comentários sobre o capítulo 7. Muito bem, o capítulo tem o título Explicações de Lísias. E as visitas periódicas de Clarencio e a atenção do Lísias lá no leito de hospital no Ministério da Regeneração se alternavam. Na medida em que o André Luiz melhora e consegue, inclusive, habituar-se aos impedimentos de locomoção que ele tinha, agora ele já se locomove com mais facilidade. E as dores também diminuem. Isso porque o perispírito ele é o molde do corpo terrestre, portanto, ele precisa ter indicativos. Então, ele tem sistema nervoso, assim como um médium vê olhos, nariz, boca, ouvido de um espírito, e o espírito não é um lençol com um olhinho, nariz e a boca, né? Ele é um conjunto de órgãos, né? Tanto que André Luiz vai dizer que algumas coisas com referência à digestão, à alimentação e à reprodução sexual não são iguais às da Terra. Então, isso não é igual, mas o resto há uma semelhança. O corpo terrestre é uma cópia imperfeita do perispírito, do corpo espiritual que sobrevive à morte. Isso é muito importante ser dito, né? Porque vamos nos lembrar aqui das pesquisas do professor Hernani Guimarães Andrade, que referiu-se ao termo modelo organizador biológico, ao referir-se ao perispírito, porque é exatamente o perispírito que molda o corpo novo que vai se formar na gestação. Muito natural, portanto, que, apesar das diferenças citadas pelo Américo, o perispírito apresente os órgãos, os sistemas e a aparência do corpo físico, que depois vai moldar a multiplicação organizada das células para a formação do novo corpo. Este assunto é sempre recorrente, sempre precisa ser dito. Até em off aqui, eu e Américo conversando, nós falávamos, né, que o médium vidente, o médium que enxerga o mundo espiritual, vai enxergar uma pessoa, como nós estamos habituados. Inclusive, né, Américo, nós dois que usamos óculos, possivelmente nos apresentaremos de óculos. Para ser reconhecido até, né? Os espíritos costumam usar a roupagem com que eles são reconhecidos. Kardec faz referências a isso, não é? E faz uma outra referência na Gênese, muito interessante. Essa união de corpo espiritual com corpo denso, ela é feita molécula a molécula. Então, tem uma cópia da molécula terrestre, densa, no corpo espiritual, que é menos densa, não é? Então, dá para a gente entender
que também as esferas espirituais são menos densas que a crosta. O esquema que o Criador idealizou é usar todo o espaço disponível, não existe lugar vazio, está escrito lá na questão 36 do Livro dos Espíritos. Tudo é ocupado, né? E a inteligência suprema é capaz de fazer coisas, colocar tudo isso em cima da Terra e a gente só enxerga aquilo que precisa. Essa conversa nossa, Américo, me faz lembrar o finalzinho do livro Paulo e Estevão, quando o Paulo, totalmente fragilizado, com o corpo em frangalhos, era a expressão correta, né? Ele desencarnou decapitado pelo seu algoz ali e desencarnou com o corpo ao quebrado. E lá no mundo espiritual, logo em pouco tempo, remoçado, né? É muito interessante pensar nisso. Então, isso dá uma alegria para a gente que está grisalho, porque vamos recuperar os cabelos pretos. Você sabe que no livro tem uma explicação por que isso ocorre, porque não é com todo mundo, viu, Orson? Eu sei, eu sei. Está escrito lá que é para aqueles que colocam toda a sua energia no bem. Essa energia que é colocada no bem é como se ela voltasse. Então, em algumas horas, ele recobra a cor natural dos cabelos, os cabelos também não tinha mais nenhuma ruga e nem nenhuma cicatriz, porque o que ele levou de paulada, pedrada e cacetada ficou cheio de vinco no rosto, né? Nunca quebraram um osso dele, mas ele ficou vincado. Horas depois. É muito bonito isso, porque relembra mesmo as funções do perispírito, que tem uma característica elástica, né? Uma característica de recomposição. Ele é de uma substância renovável, digamos assim, pela vontade do espírito. Muito interessante você citar isso, das energias que retornam. Esse assunto precisa sempre ser dito, né? Porque às vezes permanecem dúvidas sobre a aparência do perispírito, que às vezes, veja, o doutor Bezerra de Menezes se apresenta com a imagem de um senhor idoso de barbas compridas, mas é o desejo do espírito de permanecer com essa aparência também. Enquanto outros, como Emmanuel, que apresenta-se com a aparência do senador Públio Lentulus, características do perispírito. Muito interessante pensar sobre isso. Eu tenho a informação de que os espíritos costumam aparecer com a forma da encarnação em que eles conheceram para valer o Cristo. Então, como Emmanuel conheceu o Cristo como senador, né, ele apresenta-se com a toga, não para se mostrar que era senador, nada disso, não. É porque é uma referência, aquela reencarnação foi importantíssima para ele. Né? Américo, essa substância moldável, adaptável do perispírito, obedecendo à vontade da consciência, ela, de certa forma, pode se aplicar também aos elementos que compõem a aparência ou a paisagem do mundo espiritual nas construções. André Luiz vai citar aqui no livro que quase tudo, como diz o próprio texto, quase tudo melhorada cópia da Terra. Eles estavam observando a aparência, a paisagem dos prédios, cercado de flores, vegetação farta, árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, edifícios, nenhuma residência sem flores na frente, habitações bonitas, aparências leves, agradáveis, inclusive a presença de animais, que sempre causa dúvida em pessoas que estudam André Luiz, né? Mas ele destaca a coloração mais bonita que a da Terra, aparências mais harmônicas, tudo melhorado com relação à Terra. Nessa imagem que estamos vendo, o André Luiz está debruçado ali, próximo da janela, aliás, junto com Lísias, observando a natureza. Aquilo também era um pouco de novidade para ele. E ele está surpreso. Por quê? Porque a gente esquece todo o passado, né? Vai lembrando bem devagar, né, segundo consta, né? Não é todo mundo que lembra no dia seguinte. Essa referência, esse desenho, é um dos trabalhos do Projeto Imagem. E, em particular, o Nosso Lar foi registrado, foi desenhado pelo desenhista de Minas Gerais, de Juiz de Fora, Mozart Couto. É um dos desenhistas mais conhecidos para aqueles que trabalham na área e que está na ativa e espírita, colaborando com o Projeto Imagem. Aliás, o Mozart fez belíssimos trabalhos para o Projeto Imagem, várias obras, vários capítulos, transformados em desenhos dele, que é um desenhista profissional. Exatamente.
Agora, você falou em perispírito, eu me lembrei de uma outra coisa que está num livro lá na frente, que eu não sei se eu vou estar encarnado quando a gente chegar a falar de Sexo e Destino, que é um dos últimos livros do André Luiz. Deixa eu falar já. O André Luiz está trabalhando num caso no livro, o caso do Sexo e Destino, e ele precisa ficar visível para o espírito que está na crosta, influenciando determinado personagem que está encarnado. Para isso, ele precisa adensar o perispírito. Então, diz que ele fica 1 hora adensando o perispírito. Quando o Félix, que é o Clarencio do livro Sexo e Destino, vai fazer a mesma coisa, ele leva 1 minuto. O espírito que domina a mente e consegue moldar o perispírito pode dar qualquer forma que ele queira ao perispírito, né? E é muito interessante pensar nisso, porque essa moldagem do perispírito, Américo, ocorre também com espíritos com más intenções, com espíritos vingativos, perseguidores, que se apresentam com forma deformada, né? Imprimindo medo aos videntes, às pessoas que veem os espíritos, e também dominando o assunto até, inclusive, né? É muito interessante pensar nesse aspecto que não é privilégio ou exclusividade dos espíritos evoluídos. É verdade, isso aí. Os espíritos evoluídos, na escala evolutiva mais atrasados, eles conseguem moldagens, né? Mas quase sempre não têm aquele cuidado, né? E preferem formas que assustem, que coloquem medo nas pessoas. Dificilmente eles conseguem fazer uma forma apurada. Então, isso diferencia bem os espíritos inferiores e superiores na escala, né? É interessante também falar de escala espírita, né? A gente costuma dizer, os espíritos superiores nos ajudam. Olha, tem espírito superior em qualquer ponto da escala. Imagine uma escala infinita. Quais são os espíritos superiores a nós? São aqueles que estão logo acima de nós na escala. E os inferiores que estão abaixo de nós. Então, qualquer ponto que você coloque na escada, tem sempre espírito acima e espírito abaixo. Então, chamar todo mundo de espírito superior é fácil. A gente vai perceber aqui na obra de André Luiz, Orson, que, por exemplo, Clarencio é um ministro, mas no próximo livro que a gente vai estudar, há referências aos assistentes e mentores. Eles têm uma classificação diferente lá, para não chamar de espírito superior todo mundo, porque a impressão que dá é que todo mundo sabe tudo no mundo espiritual, e não é bem assim, né? Esse assunto é um assunto empolgante, até porque as próximas obras, como o Américo disse, não sei se estaremos encarnados para gravar, mas, Américo, vou arriscar um palpite aqui, uma teoria que talvez não se concretize tão já, né? Mas do jeito que está o avanço da comunicação, daqui a pouco nós vamos gravar lá para projetar aqui e continuar a gravação. Chico Xavier fez essa previsão em vida ainda. Ele disse que quando uma empresa de televisão estiver desenvolvendo um monitor novo, sofisticado e tal, diz que vai captar algumas imagens do mundo espiritual. Interessante, né? Muito interessante. André Luiz está aqui comentando com Lísias, está admirado de ver uma multiplicidade de formas análogas, parecidas com o do planeta, onde ele conhecia bem, que era a Terra, mas com maior beleza. Toda essa questão que nós estamos conversando, as referências que ele faz, a multiplicidade, a variedade de cores, a variedade harmoniosa de formas existentes que ele podia observar na natureza, nas lindas paisagens que ele contemplava da janela, como já foi dito aqui, e as questões levantadas, que nós levantamos, e que não está citado no capítulo, mas nós levantamos por força do texto, pensando na questão do perispírito, isso traz uma questão que não podemos esquecer, Américo. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação. Esta frase, ela traz uma implicação muito grande no que estamos falando. Essa palavra gradação, ela se enquadra perfeitamente nessas reflexões que estamos fazendo. Não existe um salto mágico, não é um salto, existe uma gradação, são escalas mesmo de conhecimento e de avanço no entendimento dessas regiões, dessas questões todas. Isso porque
como o próprio texto traz, outra frase de grande importância: há regiões múltiplas para os desencarnados. Américo, isso tem uma implicância, tem um desdobramento vasto no que nós estamos falando. Regiões múltiplas também para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre, os encarnados. Essa frase aí dá palestra e dá artigo também, né, Orson? Dá congresso. Dá congresso. Porque tem um monte de coisa dita aí que ainda nós não temos aqui na Terra, a não ser por via mediúnica, a informação de que existe. Nós já vimos que na doutrina há referências de que a matéria em estado que nós desconhecemos. Está lá em Kardec, na questão 36, já falamos. E também está na Gênese de Kardec o fato de que o plano espiritual é uma criação. E eles não falaram nada ainda. Está lá no capítulo 6, item 19 de A Gênese, mostrando que há essa gradação realmente nos vários planos, né? Chico vai usar até um termo, é um universo dentro do outro, ou vários universos dentro do outro, né? Ele falou isso e não explicou muito, né? Mas a obra de André Luiz faz exatamente essa referência, né? Este raciocínio todo que o Américo está citando, né, nos convida a raciocinar, usando a base kardeciana, nos traz ao raciocínio do trabalho apresentado por esse espírito que se identificou com André Luiz. Realmente é muito lógico a gente imaginar ou pensar, ou raciocinar que existe um processo evolutivo gradativo. Não há situações de salto para uma realidade sem referências. É um processo contínuo de aprendizado, de descoberta. Basta pensar numa criança que vai gradativamente se ambientando, descobrindo as coisas, entendendo o processo de vida familiar, entendendo que tem um corpo. Outro dia estávamos nos referindo aqui a criança que fica olhando a mão quando é nenê, fica olhando e vai descobrindo que tem os dedos, né? Ela vai olhando. Então, é um processo gradativo que vai se superando e vai aumentando e vai seguindo. Com o plano dos desencarnados, é a mesma situação. Basta lembrar o próprio André Luiz, que se viu numa situação inesperada, sem entender o que se passava, e só depois de ser recolhido por uma ação socorrista, é que agora está gradativamente recebendo orientações aí de Clarencio, de Henrique de Luna e também agora de Lísias, esses três que estão mais diretamente ligados a ele. A gente chegou a citar, né, Orson, outros livros, não só da Lavra de Chico Xavier, mas que falam da vida espiritual. George Valley Owen, que é um reverendo anglicano lá do Reino Unido, né, ele escreveu um livro através de sua mãe desencarnada, contando a vida, um pouco da vida espiritual. Também há referências de Caba Schutel, num livro que você lembrou bem, citando construções na vida espiritual. Ivone do Amaral Pereira também escreveu Memórias de um Suicida, contando um pouco desse universo invisível aos olhos humanos, que um dia, é claro, todos nós vamos conhecer. Aliás, eu não vejo a hora. Você fez muito louco bem para conhecer isso aí, Orson. Você fez muito bem em lembrar Ivone Pereira, porque Ivone Pereira traz relatos com detalhes, né? Muitos detalhes da vida espiritual e suas peripécias, suas andanças, suas imagens, suas construções. É muito importante citar a grande Ivone do Amaral Pereira. E ela ficou em dúvida, né, se publicava ou não, porque tinha tanta coisa maluca lá. Por exemplo, lá há uma referência de TV com tela plana. Há uma referência de que os dados daqueles que eram recebidos na colônia Maria de Nazaré, que recebe suicidas para tratamento, os dados eram colocados nos discos singulares e que tinham imagens em movimento e dados pessoais, e que colocados em umas máquinas eletromagnéticas reproduziam o som, a imagem
e o movimento. Ela achou aquilo tão estranho que ela guardou na gaveta dela de 1926 até 1950. Só em 1950, atendendo pedido de espíritos, ela encaminhou os originais, depois de revisá-los, à Federação Espírita Brasileira, que só foi publicar o livro em 1955. Aliás, a primeira tentativa foi recusada, né, Américo? A primeira tentativa foi recusada. Então, por quê? Porque é estranho, né? Como é que o homem descobriu o universo microcósmico? Enquanto não tinha microscópio, o universo microscópico não existia. Oh, como não? O macro a gente vê todo dia, mas o micro a gente não vê. E o universo invisível, que Allan Kardec descobriu, está só no começo. Nós temos um monte de coisa que nós não sabemos. Né? Por isso que a gente tem que ser prudente e não fechar as questões. Estamos aprendendo. Fechar a questão é muito... É perigoso até, né? E a gente até respeita quem pensa o contrário, porque há aqueles que pensam o contrário do que nós pensamos. Sim. Procuramos nos respeitar, aguardando que o tempo coloque as coisas no devido lugar, né? Porque ciência um dia vai chegar lá, né? Muito bem. E no meio de todo esse comentário de admiração pelos painéis naturais que se apresentavam e que, debruçado na janela, observava, e acrescentado aos comentários que não estão no capítulo, mas que nós estamos fazendo aqui, André Luiz tinha uma preocupação. Ele estava ali há várias semanas e não tinha encontrado nenhum conhecido do mundo ainda, aquele que ele conhecera quando estava encarnado. Os pais o haviam antecipado na partida da Terra. Muitos amigos que ele conhecera vieram antes. E ele não tinha encontrado nenhuma pessoa. Ele mesmo já tinha raciocinou que não fora ele o único que já morrera, que já passara para o plano espiritual. Mas muitos amigos o haviam precedido. E, naturalmente, ele foi conversando com Lísias, pensando na sua mãe, né? Porque ele estava preocupado com o encontro de algumas almas queridas, e ele pensou na mãe. E o Lísias, ele não aguentou a pergunta, ele perguntou: acha possível que a gente pode se encontrar com aqueles que nos antecederam? E o Lísias: como não? Você pensa que está esquecido? Ele falou: mas, no entanto, minha mãe até agora não apareceu. E aí, Américo? Aliás, é uma coisa curiosa que aconteceu com o André Luiz. Ele não encontrou nenhum parente lá. Circunstancialmente, isso pode acontecer, mas não significa que não tivesse. Por exemplo, os pais dele já tinham desencarnado, então ele não tinha notícia do pai, também não tinha notícia da mãe. E normalmente isso acontece, as pessoas têm notícias do pai e da mãe primeiro, mas no caso dele não teve nenhum nem outro. Mas o Lísias vai dizer a ele: ó, sua mãe monitora você em outra esfera, ela está em outra esfera, ela sabe, aliás, foi ela que pediu a interferência de Clarencio, porque ela tem méritos para isso. Então, ela sabe que você está aqui e, na hora oportuna, ela vai aparecer. Isso aí provocou uma surpresa em André, né? Porque, primeiro, que ele não sabia. E o próprio Lísias vai dizer a ele: não sei se você sabe, mas você ficou 8 anos naquela região de sofrimento e você foi localizado por Clarencio a pedido de sua mãe. Clarencio o localizou logo, o encontrou, mas você não encontrou Clarencio. Essa observação é maravilhosa nesse livro e abre uma perspectiva enorme, Américo. Isso abre uma perspectiva enorme. Por exemplo, André Luiz não vê Clarencio, não sente, não ouve Clarencio, apesar de estar próximo. Ele só vai conseguir fazer isso quando ele faz pela primeira vez uma prece que o leva às lágrimas. Aliás, as preces deveriam ser feitas com lágrimas de emoção. Eu me lembro de Chico se referir, toda vez que ele se referia a Jesus, ele se emocionava, ele dizia isso. Então, por quê? Porque é um espírito muito afim com Jesus e entra naquela energia que deve ser maravilhosa. Como nós não conseguimos, as nossas preces são um pouco secas, mas o dia que a gente fizer preces fervorosas, com emoção, não é de tristeza, é com emoção, né?
de perceber o cuidado que os Espíritos têm conosco, a atenção que Jesus tem com cada um de nós, conhece-nos a todos, sabe o que estamos fazendo, sabe daquilo que a gente precisa, né? É uma coisa maravilhosa. Esse trecho do capítulo que nós estamos estudando hoje, ele é muito bonito. Ele cria em nós uma perspectiva enorme de raciocínio para pensar nessas questões aí que Américo citou agora, sobre a prece, o carinho que os Espíritos têm conosco. Vejam vocês, né? A mãe de André Luiz pediu, intercedeu pelo socorro ao filho, Clarencio atendeu, como o Américo disse, pelos méritos dela, localizou André, mas André não se permitia, somente no dia que orou. Então, isso traz para nós uma frase muito importante que está no capítulo. O Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Américo Sucena, esta expressão, posição receptiva, quanto que nós temos que aprender para entender essa posição receptiva nas diversas circunstâncias da vida. Isso a gente tem hoje de exemplos como o celular, né? Se você não se conecta a uma rede Wi-Fi, ou um 3G, 4G, 5G, você não tem comunicação, né? É exatamente isso que ele está falando aqui. Para você comunicar-se entre os espíritos, você precisa usar o fluido universal, que é o meio pela qual os pensamentos viajam. Viajam em direção exata, correta. Quando você lembra de alguém, a pessoa que está sendo lembrada vai lembrar de você também. Claro que nós não temos o hábito de fazer isso, então ainda não dá para comunicar. Mas os espíritos de determinado nível, acima do nosso nível, alguns mais acima ainda, eles conseguem se comunicar com o pensamento. Eles não precisam de um aparelhinho celular, precisa trocar todo ano, precisa carregar a tomada, não. Isso é problema aqui da Terra, né? Ele já tem isso resolvido. E aquela recomendação de Jesus, que está no Evangelho, é orai e vigiai, se a gente pudesse atualizar, acho que eu já falei isso em programa anterior, seria alguma coisa assim, se liga e mantenha a conexão. Sem conexão, você não consegue se comunicar com ninguém na vida espiritual que não esteja próximo. Claro, se você está vendo a pessoa e falar com ela, ela vai te ouvir, mas se ela estiver distante, você precisa da conexão mental. Essas reflexões todas, na troca, na conversa com Lísias, fez André lançar a pergunta, mas onde está minha mãe, então? Ele queria saber, ué, se ela não vem visitar, o que aconteceu? Se ela me ama, intercedeu por mim, por que ela não vem? E aí Lísias respondeu, ela não vive em nosso lar. Ela habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Aí que está o detalhe. O Américo sempre cita isso, né? A disposição de servir é o emprego dos espíritos no mundo espiritual, o atender à necessidade, né? E acrescentou, ela virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Olha que bonito isso, Américo, que bonita essa expressão do capítulo. Eu não sei se ele acreditou logo de cara nisso. Como é que eu não sei dela e ela sabe de mim, né? Então, porque ele desconhece, ele esqueceu que os espíritos se comunicam à distância entre si e sabem, os que estão acima sabem o que está acontecendo com os que estão abaixo, enfim, é uma coisa maravilhosa. Nós vamos encontrar muitas surpresas na vida espiritual, muitas. Não tenha dúvida. Na sequência do texto, Américo, quase terminando o capítulo aqui, tem uma frase, mas eu gostaria que você lesse a frase, apresentasse ela para nós, porque ela é muito bonita, para a quase conclusão aqui do capítulo. Então, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Essa frase é de Lísias, mas certamente é do conhecimento dos espíritos, né? Porque eles recomendam exatamente isso. Quando você quer uma coisa, você já está a caminho dela. Ele disse, ajuda-te, o céu te ajudará. Onde o seu coração tiver, você estará. Então, são formas de dizer a mesma coisa. Então, quando alguém deseja ardentemente, no caso do André, queria ardentemente rever a mãe. Então, já está a caminho, né? Já está a caminho.
porque já está criando condições de sintonia. Ô, Américo, e a conclusão do capítulo aí tem algo bonito, porque nesse desejo de alcançar alguma coisa, e todos nós temos desejos variados, né? Os espíritos têm, nós encarnados também temos os nossos desejos encarnados aqui, e no mundo espiritual os espíritos também guardam, como André que desejava ver a mãe. Mas para isso, Lísias traz uma lição extraordinária, né? Vamos projetar essa imagem, porque merece, ela é muito bonita, é expressiva, e eu vou pedir para o próprio Américo ler para a gente. A realização nobre, diz Lísias, exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar, terceiro, merecer, ou, em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Américo, aí tem outro artigo. Da seminário, palestra, seminário e congresso. Saber, primeiro desejar. Primeiro desejar, Tudo bem. Agora, precisa ver se o desejo é coerente, se ele é ético, se ele é bom, porque tem desejos egoístas, tem desejos repletos de outras intenções. Às vezes há desejos malvados, maldosos, mal intencionados. E, por fim, quer dizer, está no segundo critério aí, saber desejar, porque o que não é ético, o que não é nobre, o que não é bom, é um desejo que não é legal, não é bom. Mas, por outros termos, no terceiro item, merecer. Aí é que está o X da questão. Para merecer, há pré-requisitos. Sempre, sempre. Esse saber desejar, né, é também ir atrás, né? Além de saber, correr atrás. Por isso que ele vai fazer um paralelo disso com o trabalho persistente, né? O trabalho persistente para se conseguir alguma coisa, ele é fundamental. E tem coisas que a gente acha que precisa e não precisa. É por isso que Jesus deixa lá no Pai Nosso, o pão de cada dia ele garante. Agora, o caviar, não necessariamente. O caviar, para conseguir caviar, você vai ter que fazer tanta coisa para conseguir um alimento nobre, quando o pão consegue alimentar. O pão simples, né? Uma fornada de pão é tudo de bom. Pão com manteiga, café da manhã, é tudo de bom. Américo, que reflexão interessante nesse fim de episódio aqui, de fim de capítulo. Que coisa interessante, para a gente pensar que Deus fornece o essencial, mas o restante a gente tem que buscar, né? E às vezes a gente perde muito esforço, muita saúde, querendo aquilo que você não precisa. Como nós vamos prestar contas de tudo, né? Então é bom ficar atento com relação a isso, né? Chico é um exemplo disso, né, Orson? Ele tinha lá o seu pãozinho de queijo no café da manhã, seu cafezinho, né? Mas nunca se participou de lautos jantares, a não ser eventualmente convidado, né? Porque ele sabe que um espírito desse nível não precisa muita coisa para trabalhar. O que Jesus tinha? Não tinha nem travesseiro, né? Então, os espíritos, quanto mais nobres e quanto mais realizadores, eles precisam de um mínimo necessário. Qual seria o mínimo necessário hoje? Por exemplo, você tem casa para morar, e de preferência que seja própria, né? Porque quem paga aluguel está correndo o risco de, eventualmente, perder a casa, né? Você precisa ter um salário mínimo que atenda às necessidades para que você tenha algum lazer, pelo menos, né? E você tenha condições de sobrevivência razoável. Não precisa ser milionário, né? Hoje em dia, a gente precisa se locomover com carros, né? Então, às vezes, você precisa ter um carro, talvez não precise ser o do ano, mas você precisa ter algum carro. E, na medida que o espírito avança, Orson, ele vai percebendo que ele precisa de menos coisa, né? Eu tenho um amigo que comprou um terreno, ele mal começou na vida profissional, ele comprou um terreno, né? Achando que ia fazer negócio, mas ele não tem jeito para isso. Então, o terreno até está hoje só mato. E ele não tem condições de erguer nada lá. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade, né?
e só paga imposto todo ano. Todo ano tem que pagar imposto. Então, está reclamando, adoidado, porque ele quer se livrar daquilo. E ele já falou, na próxima encarnação não quero ter nada, a não ser uma casinha, um terreninho 3x4, para fazer alguma coisa boa para a humanidade e morar quieto lá, sossegado. Bem pouquinha coisa. Então, essas poucas coisas, o mundo espiritual proporciona. Só observar. Bonito. Em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, trabalhemos para conquistar. Na próxima semana, estamos de volta com o capítulo 8, sempre às terças-feiras, às 21h45. Nossa gratidão a você que nos acompanhou, nossa alegria, e até a próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima.